A gente tem como que a ideia primária da fotografia de rua são aquelas fotografias no qual a gente tem um assunto, uma pessoa em específico, né? Ou um grupo de pessoas, mas uma pessoa carregando todo o sentido, o direcionamento da imagem, executando alguma coisa no seu dia a dia comum. E um passo além disso, que é normalmente o que é considerado fotografia de rua boa, que é uma boa fotografia de rua, é quando a gente está próximo do nosso objeto, que está próximo do nosso assunto, que é tipo, não só tirar foto de uma pessoa num contexto, mas tá bem próximo desse contexto, assim, numa situação praticamente desconfortável, quase, de eu estar perto da pessoa tirando uma foto dela, numa situação inusitada, numa situação corriqueira, whatever. Mas, fotografia de rua normalmente as pessoas têm como fotografia de pessoas na rua, no seu cotidiano, e fotografia de rua bom, normalmente tem esse que é aquelas fotografias que a gente chega próximo do assunto. E, pra mim, somente isso não fazia sentido, mas a ideia é interessante. E não só tirar foto de pessoas, mas se aproximar delas para poder fazer fotografia. Por causa desse medo, desse receio de chegar próximo das pessoas, deixar elas conscientes que eu tô, tipo, tirando uma fotografia dela no momento dela comum, que ela nem tá esperando que vai ter alguém ali, tipo, observando ela, assim, tipo, é meio estranho. Mas é interessante como que a gente capta, assim, principalmente quando a pessoa não percebe, quando pega de relance, ou até mesmo a reação dela quanto a isso, essa observação da observação, o quão torna apelativa a imagem, o quão torna, tipo, comunicável, assim, tipo, essa relação que o ser humano tem de observação dele em relação ao meio e conseguir se observar ou criar uma conexão em toda essa circunstância é muito atrativa e conecta muito as pessoas. Por isso que eu acho que talvez é por causa disso que a gente tem uma prioridade quando faz fotografia de rua, de não só registrar pessoas, mas registrar elas por perto, conseguir deixar aparente, muito direto o que é a situação, qual que é a circunstância e quem que é a pessoa que a gente está tentando registrar, ou qual que é a pessoa em determinada situação a gente está querendo registrar. Isso é bem interessante porque não é uma fotografia fácil de se conseguir, porque você tem que chegar próximo do objeto, você tem que chegar próximo do assunto. Em algum momento você vai se tornar aparente, a não ser que você esteja passando ali de relance também, porque tem algumas técnicas para fazer isso, né, que torna um pouco mais fácil essa situação que é extremamente enfadonha ficar menos enfadonha, menos constrangedora, assim, pra pessoa que tá tirando foto e pra pessoa que tá sendo fotografada. É meio que desafiador, assim, é interessante quanto a gente se tira da zona de conforto, como que a gente se coloca na situação ali participativa do meio e como a gente se torna um agente ali conjunto, não somente alguém de fora que tá tirando foto ou que tem algum propósito direto que tá tirando foto, assim, tipo, você vira parte meio que do trama ali, da situação que tá ocorrendo ali naquele dia a dia. Cria uma conexão não só de quem tá sendo fotografado pelo fotógrafo, mas quem tá interagindo com o fotógrafo, como que ele tá reagindo, quanto que o fotógrafo tá reagindo em relação a tudo isso. Então, entendo porque tem esse hype, tem toda essa questão de como é uma fotografia de rua boa. Embora eu não ache só isso, mas eu entendo porque que é tão apelativo, porque é tão interessante, porque é tão legal pra quem tá fotografando tentar fazer isso, do que ficar só na sua zona de conforto de fotografia, de tentar sempre estar num ponto onde provavelmente ele não vai ter atrito com ninguém, ou ele não vai ter incertezas, ele não vai ter receio. Tipo, não tem como entender o que vai acontecer ali na hora. Você só vai estar ali fotografando e pode acontecer de tudo. A pessoa não pode gostar, a pessoa pode gostar, ela pode se interessar, ela pode achar uma merda, ela não pode nem se importar se você tá ali ou não. A questão é tipo, como se coloca, como que o fotógrafo se coloca. Então por isso que eu acho que fica tão interessante toda essa circunstância. E como que a gente então acaba facilitando esse tipo de fotografia, né? Porque, por exemplo, eu que sou uma pessoa extremamente introvertida, tenho dificuldade de me aproximar, de me conectar e criar relação com as pessoas, é extremamente ruim no primeiro momento da experiência, porque eu tenho que me colocar nessa posição. E é uma coisa que é totalmente contrária da minha própria personalidade, da minha naturalidade. Então, existem algumas técnicas que a gente pode tentar exercer e pode usar elas como praticamente guia de como fazer esse tipo de situação se tornar real. Como que eu consigo, então, fazer esse tipo de fotografia do que me fechar e me excluir a ela. Então a primeira é não
ficar tirando foto com o viewfinder. Quando a gente pega, levanta a câmera e põe no olho, fica muito aparente que a gente vai tirar uma foto. As pessoas, tipo, automaticamente já entram no estado meio que, tipo, de alerta. Então, isso é um pouco problemático, principalmente para quem tá começando, porque chama muita atenção. Não tem como, chama atenção. As pessoas olham, elas sabem que alguma coisa vai acontecer dali. Mantenha a câmera por perto, nunca tira ela encostada assim, mais ou menos, da sua visão. E fica andando com ela como se sempre fosse estar pronto para tirar uma foto, porque literalmente é pra estar assim. E isso vai diminuir o atrito. Eu tento olhar pelo LCD da câmera, pela tela da câmera, né? Não tento olhar pelo viewfinder, né? E vou andando com ela aqui como se eu tivesse, tipo, tranquilo. Não necessariamente vai parecer que eu tô tirando foto, porque às vezes que eu só tô segurando uma câmera. As pessoas não vão ser tão atraídas por essa visualização do que quando eu pegar e puxar e colocar a câmera no rosto. Então, anda com a câmera próxima aqui do rosto e olha pela tela da câmera pra fotografar. As pessoas normalmente não percebem, elas percebem que você tá com uma câmera, mas elas não sabem que elas estão sendo fotografadas. Uma terceira, então, dentro desses aspectos, pode-se agora usar o viewfinder ou não, mas é ficar parado. Então, eu fico parado por um tempo, fico ali observando como se nada tivesse acontecido, porque as pessoas não vão achar que elas são o assunto da fotografia, elas vão achar que você tá fotografando elas. Por vezes elas vão achar que ela tá até atrapalhando a foto, então ela vai olhar pra câmera, ela vai olhar pra lente, e esses momentos que são legais às vezes de pegar essa captação, é como que a pessoa interage com essa situação. Então, por mais que você tire foto ali, se você fica parado ali por um tempo, as pessoas vão achar que não é ela a pessoa que vai ser fotografada, e não é ela que está sendo fotografada, é o ambiente. Então, também é um outro jeito, né, de facilitar essa fotografia de pessoas de curta distância, sem que elas percebam que elas estão sendo fotografadas. E uma terceira, né, enquanto você está caminhando, enquanto você está fazendo, você caminha e já tira as fotos. Isso dificulta um pouco mais a fotografia, porque você não tem muito tempo de reação, você não tem como tempo ali de parar, enquadrar e ver e tirar a foto da pessoa. Meio que você já tá passando e você tira. Normalmente eu costumo fazer isso, eu fico com a câmera aqui, eu tô andando, aí eu vejo alguma coisa acontecendo, eu só viro a câmera assim, eu nem viro o corpo, eu só viro a câmera, tiro a foto e continuo. Esses são 3 aspectos, assim, são um pouco enganatórios, mas é um jeito para que você pode utilizar para poder fazer esse tipo de fotografia, assim, tipo, você tá perto das pessoas, você tá tirando foto das pessoas e você não tá incomodando, você tá pegando elas na reação normal. Caso alguém, assim, venha te perguntar por que você tá fazendo aquilo, aí você explica o que você tá fazendo, você tá tirando fotografia, explica o contexto e tal, se a pessoa não quiser, respeita a decisão dela. Mas a questão é, tipo, que a gente vai ver, assim, que, por exemplo, eu ficava nesse receio, tipo, as pessoas não gostam, elas vão ficar incomodadas, mas com o tempo você vai percebendo, principalmente quando você coloca na prática, que elas não estão nem se importando o que você tá fazendo ali. Lógico que alguns vão ficar olhando, mas em grandes centros, que nem aqui em Campinas, que nem eu fiz essas fotos, a boa parte das pessoas não estavam nem ligando, elas só estavam continuando, assim, seguindo suas vidas. É claro que nem quando eu fiz a fotografia de rua em cidades pequenas, isso mudou um pouco, mas usando dessas técnicas de caminhar, segurando a câmera e registrando ali um momento rápido, ou ficar parado ali por um tempo, funciona também. As pessoas não vão se sentir, tipo, sendo observadas e tal. Então, é um jeito, são alguns jeitos, né, que dá pra gente tentar utilizar, e eu acho que eles são muito efetivos. E é claro que também, por exemplo, hoje em dia, eu acho que é muito mais fácil fazer esse tipo de fotografia, porque a gente consegue deixar a câmera totalmente no alto. Se você tiver a lente e uma câmera com bom autofoco, você nem precisa se preocupar em fazer o foco, se preocupar em fazer exposição, nem nada. Você consegue deixar algumas prioridades travadas dentro da câmera, dar prioridade, por exemplo, para ISO, ou para abertura, ou para tempo de disparo, travar elas. Tipo, hoje em dia é muito mais fácil que antigamente, que a gente tinha filme. E uma coisa que eu gosto, assim, de experienciar e também de criar um pouco mais de dificuldade e também ser mais intencional com essas fotografias é usar só lentes manuais. Eu só tenho lentes manuais, eu não tenho nenhuma lente direto da Fuji ou da própria Fuji que tenha foco. Eu sei que a Fuji para fotografia é um pouquinho melhor do que para vídeo, para autofoco, mas também não é aquelas coisas. Eu sei que iria facilitar muito a minha vida poder fazer esse tipo de fotografia direto com foco no automático. Mas também é interessante brincar um pouco com essa imperfeição de eu não conseguir acertar o foco, eu pegar uma circunstância de uma maneira diferente, eu ter que parar um pouco mais para ficar um pouco mais intencional com o que eu vou fazer com a fotografia ali ou não, compor melhor a imagem. Dependendo da circunstância, muda o estilo da fotografia, muda como você vai se tratar ela. Então é interessante ir treinando e experimentando essas diversas formas de fazer fotografia, independente da área, porque sempre vai ter um jeito de modificar ou testar ou experimentar ou até aprimorar.
Então é por isso que eu faço esses vídeos assim, porque também é um processo que eu acabo passando. E eu achei bem interessante esse, porque eu tinha muita vergonha de me aproximar das pessoas e deixar isso aparente, mas foi uma das melhores fotografias de ruas que eu fiz na minha vida até então e compensou muito. Eu gostei muito do processo e provavelmente eu vou fazer muito mais, até porque eu perdi um pouco desse medo porque eu experimentei de fato. E comenta aí o que você achou, o que você achou dessas dicas que você já usa, como que você faz, o que você acha que é fotografia de rua. O próximo vídeo desse tema, assim, né, de como que é a fotografia de rua e alguns em torno da fotografia de rua, né, eu vou tentar falar um pouco mais dessa questão de ir com um pouco mais de calma, diminuir, essa ansiedade em relação à foto dentro da fotografia de rua e observar mais os ambientes, compor melhor as imagens, criar uma relação diferente como vai fazer a fotografia, porque fotografia de rua normalmente nesse quesito, ainda mais de ficar segurando a câmera aqui, cria, uma certa aceleração, assim, uma ansiedade, de estar sendo observado ou de estar muito aparente o que você tá fazendo. A questão é mais, essa ansiedade de ter que lidar com as pessoas nas circunstâncias, ficar tirando foto de pessoas que você não conhece e tal. Na situação do dia a dia comum delas, isso dá uma certa ansiedade, dá uma acelerada. E a questão dessa outra é usar muito mais essa outra técnica, que é eu parar nos lugares, observar eles bem, ver os enquadramentos e o que a gente consegue com isso. Então eu vou tentar fazer o próximo vídeo desse tema, né? Eu vou passar por essa experiência e trazer algumas imagens de como que eu consegui captar. Nessa experiência aqui eu já testei fazer algumas, eu vou estar mostrando elas também de exemplo, porque eu achei algumas que foram bem legais em algumas situações, mas eu vou estar me colocando em outras circunstâncias para tentar ser mais intencional com isso e poder mostrar esse processo também para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí o que você achou. O que você achou dessa série também, né? De comentar como fazer as fotografias de rua, que é uma coisa meio que, eu tô tentando aprimorar. E... eu vou tentar fazer também uma sobre como que eu faço o color grade, né? Como que eu faço o tratamento das imagens para tentar criar essa sensação de como se fosse um pedaço de um filme, né? Uma fotografia cinematográfica, assim, de look cinematográfico. Então, essas séries de fotografia de rua têm me dado bastante ideias, então, conforme eu vou produzindo, eu vou soltando. E se vocês se interessarem, eu continuo fazendo mais, porque é uma coisa que eu gosto também. E é isso.